população como um todo. Sem contar a agressão do meio ambiente, né? Que na realidade você sai assim, olhando para todo lado, se não está chegando alguém suspeito por perto, de carro você vê se está tudo travado, passa alguém mais rápido perto de você, já fica assim, ai meu Deus, será que vão vir me assaltar? Isso é uma realidade em todas as grandes cidades e até pequenas que eu andei sabendo. Sim, nas pequenas cidades até, eu sou de Florianópolis e a gente já tem que tomar um cuidado muito maior hoje em dia, né, quanto à segurança. Isso é um estresse bastante grande. Inclusive, esses estresses traumáticos, algum assalto, né, isso podem desencadear até o aparecimento de uma síndrome do pânico. Falando em síndrome do pânico, o que é exatamente? Por exemplo, eu percebi que tem alguns pacientes que chegam com características assim, típicas de quem está com síndrome do pânico, mas ele não se diz, não, eu não tenho pânico. O que é exatamente essa síndrome do pânico para que as pessoas que nos ouvem, por exemplo, começar a entender algumas coisas? A síndrome do pânico, na verdade, é um transtorno de ansiedade, onde o paciente ele tem algumas alterações, como a sensação de morte iminente, ele acha que vai morrer, ele tem uma despersonalização, ele fica com as mãos geladas, acaba tendo uma taquicardia. Antigamente, ele era uma patologia associada tanto com o cérebro, com o que você pensa, quanto com os sintomas cardiovasculares, né? Que a gente era chamado de neurose cérebro-cardíaca, porque você tem um coração pulsando muito rápido, né? Que é a taquicardia batendo muito rápido, uma pressão mais elevada, você fica suando frio, como se estivesse mesmo tendo um infarto, parecido, né? Essa crise, ela dura de 5 minutos a 30 minutos em geral, mas pode chegar a 2 horas, onde a pessoa chega ao limite de uma crise de ansiedade. E o nível de estresse nesse momento, que pode durar de 5 minutos a 2 horas, é bastante intenso. Inclusive, qualquer coisa que traga estresse para o paciente pode desencadear uma crise de pânico. E, Betina, quando eu entro num estresse muito grande, que nem esse paciente, essa pessoa que está nessa crise de pânico, o que acontece no meu organismo durante o estresse? No seu cérebro, o que acontece quando você está nesse processo de crise de pânico é que há uma diminuição da liberação de uma substância chamada serotonina em uma região específica do seu cérebro. Então, a serotonina ela é produzida em uma região e dali ela é distribuída por todo o cérebro. Essa substância química ela lhe deixa calma, tranquilo, deixa você muito pronto para qualquer situação, né? Quando você tem uma baixa produção de serotonina, num local específico que a gente chama de matéria cinzenta periaquidutal, você acaba desencadeando medo, a sensação de medo, de ansiedade, que é a crise de pânico. Esse medo extremo é que se desenvolve, então, durante essa crise. Tudo por falta da serotonina. Quer dizer, mas também, então, quer dizer que não basta ter serotonina, ela precisa ser espalhada pelo cérebro. Isso, ela precisa chegar em todas as regiões específicas, né, onde tem receptores de serotonina. E na matéria cinzenta periaquidutal, parece que esses pacientes que desenvolvem síndrome do pânico não têm uma boa receptividade, ou erro no receptor, ou baixa produção de serotonina. E como que as pessoas fazem para ter essa bendita serotonina? Porque dizem que mulher tem que ter serotonina, né? A serotonina é um neurotransmissor, é uma substância química no cérebro que tem muito mais no cérebro de mulheres do que de homens, né? A gente chama é um neurotransmissor da mulher mesmo, né? Todo mamífero fêmea tem uma grande concentração e ela precisa dessa grande concentração. Qualquer processo de estresse pode reduzir essa produção de serotonina. Ela é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que se transforma em 5-hidroxitriptofano. Para que isso aconteça, o triptofano vem da nossa alimentação. Então tem alguns alimentos fontes de triptofano, como banana, o leite de cabra, rico em triptofano. Também parece, não? Abacaxi também tem bastante triptofano. E esse triptofano, associado a alguns cofatores, algumas substânciazinhas que ajudam na produção da serotonina, como vitamina B6, que está presente em muitos alimentos ricos em carboidrato, como nas farinhas, né, que pode de preferência farinhas integrais, no próprio arroz integral tem grande concentração de B6, associado ao ácido fólico, que é outra vitamina do complexo B, que é B9, também presente no morango, nas frutas vermelhas, nos vegetais verdes escuros. Associado ao magnésio, que está muito presente nos vegetais, você vai ter, então, triptofano, mas esses cofatores vai estimular, então, a produção de serotonina. Uma coisa especial é que os pacientes com deficiência de serotonina, eles acabam tendo um pouquinho mais de compulsão por carboidratos. Era a pergunta que eu ia te fazer, porque é clássico. Ai, olha, eu vou bem durante o dia todo.
Mas chegou 5 horas da tarde, doutora, me dá uma vontade de comer um doce. O que é isso, Betina? A partir das 5 da tarde, no nosso cérebro, acontece uma transformação de serotonina em outra substância chamada melatonina, que é o corpo se preparando para que você vá dormir. Já às 5 horas? A partir das 5. Ah, que legal. Vai aumentando conforme o entardecer. Passou das 5 da tarde, há uma queda então na produção de serotonina. Diminuindo a produção de serotonina, você começa a ter mais compulsão alimentar por doces, carboidrato, exatamente para estimular a produção de novo de serotonina. Carboidratos, em geral, ajudam na produção de serotonina. Por quê? O triptofano, que é o aminoácido precursor da serotonina, para entrar dentro do seu cérebro, ele compete com outros 5 aminoácidos. O aminoácido é uma partícula muito pequena de uma proteína, né? E aí, quando ele está no seu corpo e vai entrar no cérebro, essa competição é um pouco desigual. E o triptofano acaba ficando do lado de fora. Quando você come carboidratos, você faz com que esses outros 5 aminoácidos que competem sejam utilizados para outras funções. E não precisem passar pela barreira que existe no cérebro. E aí o triptofano entra com mais facilidade, permitindo então a produção de mais serotonina de forma mais adequada. Olha só, já tem assim muita gente aqui participando, mas olha só, pelo SMS já tem aqui o Luiz Alberto, lá de Bauru. Ele faz uma pergunta bem interessante, que me lembrou bem o que o Roque costuma enfrentar no consultório, porque o Roque que escreveu, inclusive, 2 livros muito interessantes sobre depressão e síndrome do pânico, e cardiologista escrevendo desse tema. Pois é, mas acontece que aquela dor no peito, que não é um ataque cardíaco, que não é nada no coração, aonde que o homem bate primeiro? No cardiologista. Então, para ser um médico mais completo, estudou a respeito. Então, olha que interessante. O Luiz diz assim: eu sinto um aperto no peito, uma falta de ar, uma angústia que parece que eu estou caindo. Já fui a médicos e eles dizem que eu não tenho nada. Essa sensação, ela pode vir de uma pressão alta, mas se você for ao médico, o médico provavelmente deve ter medido a sua pressão, e se você não tem crise de pressão alta, né, então a gente pode descartar esse fator. Outro fator que pode desencadear essas sensações é realmente uma síndrome do pânico. E no caso, lógico, é o médico quem deve estar medicando, mas olha só, por exemplo, a Carmen, que também já ligou aqui pra gente, ela é lá de São Miguel Paulista, ela diz que tem há 4 anos síndrome do pânico, diz que faz terapia, toma medicação, mas a crise acontece. E o que fazer no momento de crise? Existem alguns óleos essenciais que têm o efeito de liberar uma substância química no cérebro, chamado GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que controla, em parte, as crises de pânico no momento que ela está acontecendo. Ela tem um efeito muito calmante, esses óleos essenciais, como o óleo que eu peço para os meus pacientes utilizarem, o óleo de rosa mosqueta, óleo de lavanda, óleo de laranja doce. Todos esses óleos, mas tem que ser óleo essencial puro, né? Não pode ser essência, tem que ser óleo essencial. Se você inalar, em 5 minutos ele chega no sistema nervoso central. É mais rápido do que se você tomar alguma cápsula com essa substância. Ela abre um canal chamado canal de GABA, permitindo a passagem dessa substância química no seu cérebro e traz um efeito calmante imediato. É sempre importante que os pacientes com síndrome do pânico andem com esse olhinho no bolso. E não é barato demais, mas também não é caro, né? Mas é bem pequenininho e sai quase em torno de uns R$30, pode ser assim? Depende do óleo, né? Sim. O óleo de rosa mosqueta é mais caro, mas o óleo de lavanda é um pouco mais barato. Como você não consome aquilo, a não ser que você jogue no ar ou coloque na pele, né? E aí você tem uma utilidade bastante grande desses óleos. Eu estou falando isso para que você não pense que é qualquer óleo de lavanda, não, é a essência, é o óleo essencial, né? É o óleo essencial, porque o que faz efeito são umas substâncias chamadas terpenos, que estão dentro desses óleos. Então precisa de um processamento químico muito específico para que esses terpenos estejam associados nesse óleo. Normalmente, gente, o tamanho do vidrinho, vamos dizer assim, é do tamanho de 2 falanges do seu dedinho, normalmente. Não sei você lá, mas o daqui o pessoal me manda é bem pequenininho, fininho. Aliás, olha só, como uma boa nutricionista que faz o que fala, né? O dela é maiorzinho. Parece um daqueles vidrinhos do quê? Enfim, parece um pouco daquelas coisas de homeopatia pequenininhas, né? Mas... 10 ml, né? Você tem, eu também gosto muito de alecrim.
O alecrim tem outra função. No caso de crise de pânico, não pode ser Não, usado de jeito nenhum. Não. Então, aí você pode andar com ele na sua bolsa e simplesmente abre e cheira, né? Isso, então, é só inalar. É só inalar, você já começa. Porque a síndrome do pânico, a pessoa que vai começar a desencadear percebe, não percebe, Betina? Percebe. Nos primeiros sintomas ela já percebe, ela já está habituada, né? Os primeiros sintomas de tremores, a mão vai ficando gelada por causa da liberação de um neurotransmissor chamado noradrenalina, né? Vai começando aquela sintoma de taquicardia. Então você consegue tomar algumas atitudes. Então, aí seria, no caso, tentar minimizar com isso. Agora, Betina, tem alguma coisa de alimentação que provoca o desencadeamento? Na alimentação, o que poderia desencadear seria uma alimentação muito rica em proteína, né? Dietas hiperproteicas, só proteína, que é carne, ovo, excesso de leite de vaca, derivados do leite de vaca, né? E você deixar de lado o seu carboidrato, o seu arrozinho integral, a sua batata, o seu aipim, ou acabar deixando de lado frutas, verduras. Isso pode realmente desencadear uma crise de pânico. Pois é, então veja bem, Luiz, você que está aí também nos ouvindo, assim como a Carmen, façam assim a experiência, né? Porque afinal de contas é algo natural, né? Apesar que eu digo cuidado natural, veneno de cobra também aí mata, né? Sim. Mas é algo assim mais bem acessível, não é caro e é o tipo da coisa que realmente faz bem. Mas olha, tem a Maria Aparecida aqui do Jardim Marisa, ela tem fibromialgia. Diz que está em estado crônico da dor. Diz que já passou pelo reumato, pelo neurologista. Agora já tem 2 meses que ela está com um ortopedista. Diz que está tomando medicação para as dores, mas que não está passando. Ela diz que não sabe mais o que fazer. E o pior é que essa medicação toda diz que ajuda a engordar, além de tudo, né? E como não resolve nada, será que tem alguma coisa na alimentação que poderia me ajudar? Qual a sua sugestão, doutora Betina? Só complementando o anterior, uma coisa que eu lembrei que é bastante importante nas crises de pânico, existe muita associação entre intolerância ou alergia alimentar a glúten e síndrome do pânico, né? Então tem muita gente que desencadeia crise de pânico por causa de processo alérgico, né? E principalmente alergia a glúten. Então observe, retire o glúten da sua alimentação. O glúten ele está presente no trigo, é uma proteína presente no trigo, centeio, cevada e por contaminação pode estar presente também na aveia. Então retire isso da sua alimentação e observe se você não tem uma melhora e uma diminuição do número de crises. Perfeito. E em relação à fibromialgia, Betina, o que a gente pode estar falando para nosso ouvinte? Fibromialgia é uma doença, né, que era considerada uma doença reumática, que recentemente foi descoberta que está associada a uma alteração no sono. Os pacientes que desenvolvem fibromialgia têm alterações num período do sono chamado sono profundo. Ele não entra na 4ª fase do sono profundo ou entra inadequadamente. Explica um pouquinho essas fases do sono, Betina. Existem 4 fases do sono profundo e existe um outro sono que a gente chama de sono REM. Então, quando você inicia o sono, você faz a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, depois faz um soninho REM. Depois você faz de novo essas 4 fases, depois um soninho REM, mais um soninho REM e você acorda. Durante o sono REM, você sonha, né? Você tem lembranças do dia, você faz a memorização do que aconteceu no seu dia. Durante o sono profundo, você faz a recuperação do seu corpo. Recuperação de microtraumatismos, liberação de hormônios, liberação de GH. Então, a fase 1 e fase 2 é aquela fase inicial onde você está entrando no sono. Você está só iniciando o sono. Então, você fica levemente sonolento, qualquer coisa pode te acordar com facilidade. Essa fase dura, em média, 20 minutos para quase todas as pessoas. Depois você entra na fase 3 e fase 4, que é o sono profundo realmente, onde você vai ter aquela recuperação, a produção de hormônios, principalmente GH e outros hormônios que são secretados nesse período especificamente. Quando você não entra nessa fase 3, fase 4, você não faz as ondas alfa desse sono. A falta das ondas alfa é que não libera esse hormônio. Isso faz com que você acorde no dia seguinte como se um caminhão tivesse lhe atropelado. O sono fica muito ruim, né? Você tem uma sensação de sono ruim e no dia seguinte você acorda todo dolorido. Já foi feito um estudo científico onde eles colocaram pacientes normais, sem fibromialgia, para dormir sobre um estudo de polissonografia. O estudo de polissonografia é um tipo de exame onde o paciente fica deitado numa cama que é um laboratório e eles colocam vários eletrodos na cabeça do paciente para saber em que fase do sono ele está.
Então, esse indivíduo dormiu, né, esses indivíduos todos dormiram nesse local onde era feita a polissonografia, e toda vez que esses indivíduos dormiam e chegavam na fase 4 do sono, eles iam lá e acordavam esse indivíduo. Que maldade! Para ver o que acontecia, que existia já a suspeita. No dia seguinte, todos os pacientes relatavam dores semelhantes à da fibromialgia, por não terem entrado na fase 4. Então, aquela mulher que está amamentando e de repente acorda a noite toda porque o bebê também chora, quer dizer, aquela coisa de o tempo todo estar levantando e não estar tendo um sono tranquilo e recuperador, também pode vir a desenvolver dores e consequências semelhantes. Sim, né? Dores semelhantes à da fibromialgia, uma sensação de muita dor no corpo. Perfeito. Bom, e aí nós temos a Maria Aparecida que está, nesse momento, com essa dor crônica. Eu lembro que eu estava vendo uma aula do Henry, que ele falou que magnésio ajuda muito em relação a dores, né? O que você podia estar relatando em termos de alimentos que possam estar ajudando para quem tem fibromialgia, ou como a Maria Aparecida que está assim numa fase de crise? O magnésio é um dos elementos mais importantes para relaxar a musculatura. O magnésio é um mineral que ele entra dentro da célula e ele relaxa a célula, né? Ele faz um relaxamento das musculaturas, ao contrário do cálcio. Em geral, a população brasileira tem um consumo exagerado de cálcio, né, presente no leite de vaca e derivados. Né, menos os ouvintes do Mais Saúde que já conhecem o discurso. Mas pode continuar, Betina. E uma deficiência no consumo de magnésio. Precisa de um equilíbrio entre os dois. Porque o cálcio entra dentro da célula e faz a contração da célula. O magnésio entra e faz o relaxamento. Então, o excesso de contração causa dor. E isso é muito ruim para os pacientes que têm fibromialgia. Magnésio, ele é excelente para melhora, então, desse relaxamento muscular. No caso da fibromialgia, outra situação que acontece é uma baixa produção, são indivíduos que têm baixa produção novamente de serotonina. Essa serotonina não se transforma adequadamente em melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a produção baixa de melatonina, ela é decorrente da falta de serotonina. Então, se você fizer um trabalho na alimentação para estimular a produção de serotonina, de novo, com triptofano, né? Antes de deitar, principalmente, uma banana cozida, por exemplo, com uma canelinha em cima, ou a utilização também de alimentos, um abacaxi rico em triptofano, um leite de cabra. São alimentos ricos em triptofano, associado a alimentos ricos em vitaminas, tanto do complexo B, B6, ácido fólico, que eu já falei aqui anteriormente, e o consumo de um pouquinho de carboidrato à noite. Então pode ser fruta, salada de fruta, né? A própria banana cozida é bastante interessante para a melhora desse sono. E as fontes de magnésio? O magnésio está muito presente, principalmente em vegetais. Couve, brócolis, tem uma grande concentração de magnésio. Então, aquele nosso santo suco de couve, que a gente normalmente prescreve logo pela manhã, é do bem. É muito bom, inclusive no suco de couve a gente pode adicionar 2 maçãs, que é muito interessante, que essas maçãs são riquíssimas em ácido málico. O ácido málico é interessantíssimo para a melhora da fibromialgia. Então todo paciente com fibromialgia deveria acordar o dia com um suquinho verde com maçã. Nós vamos continuar esse assunto, que é muito interessante. Eu sei que fibromialgia está presente também na vida de muita gente, né? Mas com essa musiquinha aqui no fundo, eu estou já percebendo que estamos indo para o nosso primeiro intervalo. Então, estou aguardando a sua ligação, já tem muitas participações aqui por SMS, através do seu celular, você pode estar mandando a sua mensagem. Então, estamos hoje com esse tema interessantíssimo, que é fibromialgia, enfim, doenças da modernidade e que atende e que atinge não só nós mulheres, mas homens também. Te louvo, porque sei que em mim tu estás. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo, pelo teu sangue. Meu Senhor.
alcançar. Te adoro, te louvo, porque sei que em mim tu estás. Me amas, te amo. Oh amado, vem comigo ficar. Em adoração às mulheres. Presença tão linda e serena, minhas mãos até podem tocar. Os homens. És o Deus verdadeiro entre nós, que por amor se deixa alcançar. Todos juntos. Te adoro, te louvo, porque sei que em mim tu estás. Me amas, te amo. Oh amado, vem comigo ficar. Te adoro. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. Ou então, quem compra muito. Você já observou quais são os períodos que você compra muito? Não vai dizer pra mim que é só quando sai salário, não. É porque às vezes tem gente que compra porque não tem dinheiro mesmo. Eu vou comprar porque tá tudo doido mesmo. Então. Será que você faz ligação com as suas compras, com a raiva que você teve? Ai, tô com raiva, vou ficar bonito. Isso chama-se vigiar. Gente, que coisa linda. É um esforço tremendo, é ou não é? Dá até um é fraco. Esse eu sei que esse é fraco porque... Ai, meu Deus, sim. É um esforço tremendo, mas puxa vida. Olha, eu já bendisse a Deus várias vezes e bendigo aqui de novo nesse palco por todas as pessoas que eu conheci na minha vida, que já me ensinaram desde pequenininho que ser cristão é muito difícil. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. O seu verão fica mais quente na programação da América. Segura minha mão, eu vou. O que é que eu sou sem tudo que ele disse? Confira no seu rádio o melhor da música católica e as novidades que embalam os eventos de todo o Brasil. Sou eu, Orlando Júnior, Comunidade Canção Nova com você, trazendo música. Rádio América 2015. Mais música no seu rádio. A Canção Nova preparou 3 grandes eventos em São Paulo para este ano. O primeiro será no ginásio do Ibirapuera, dia 22 de março, com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Vagas limitadas. Saiba como adquirir seu ingresso ligando agora para 11 3382 9800 ou acesse saopaulo.cançãonova.com. Canção Nova abraça São Paulo. Abrace você também. Olhai para mim, Senhor, e tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Vede minha miséria e minha dor e perdoai todos os meus pecados. Rádio América, vivendo com você o tempo comum. O governo federal elegeu a sua prioridade, a educação. Os diretores de escolas públicas são personagens importantes para a construção de uma educação melhor. Por essa razão, foi aberta uma consulta pública para discutir com a sociedade como melhorar e valorizar o trabalho dos diretores. Acesse diretorprincipal.mec.gov.br até o dia 2 de março, dê sua opinião, sugestão ou crítica e ajude o Brasil a criar o programa Diretor Principal. Ministério da Educação, Governo Federal. América. 12 horas e 29 minutos.
Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Esse é o programa Mais Saúde. Estaremos aqui respondendo as suas questões sobre doenças da modernidade. Nós estamos hoje com a doutora Betina Moritz, ela que é de Santa Catarina, né, de Florianópolis, que veio dar uma aula na pós-graduação esse final de semana, e a gente deu aqui uma roubadinha nela. Pedi para ela chegar mais cedo para poder participar do programa Mais Saúde ao vivo, aqui direto dos estúdios da Rádio América em São Paulo. Sabe que até Portugal está mandando perguntas, olha só que bacana, né? Temos aqui a Luciene, né? Luciene, que está lá em Portugal, diz que outro dia fez banana cozidinha com canela de sobremesa no jantar. Mega saudável, adorei. Bom, diz que depois, enquanto estavam comendo, o marido perguntou: mas banana à noite não faz mal? Não é indigesto? Um beijão para você também, Luciene. Na verdade, a banana tem uma enzima que dá uma dificuldade digestiva e uma azia em algumas pessoas, mas ela cozida há uma degradação dessa enzima e a digestibilidade dela fica ótima. Tá ótimo. Pode ser comido. Então, gente, cozidinho. Aí são aqueles alimentos. Tem uns que merecem, digamos assim, nós priorizemos comê-los crus, como as saladas, né? As frutas de um modo geral, mas tem outros que em determinado horário cozidos são melhores, né? Isso. A partir das 5 da tarde também há uma diminuição do processo digestivo. Por isso que algumas coisas não são indicadas, como feijão, lentilha, né? A banana de preferência cozida. Uhum. Bom, nós estávamos falando de fibromialgia, da importância do sono e também estávamos falando da síndrome do pânico, né? O que essas duas patologias, vamos dizer assim, teriam a ver com a nossa saúde intestinal, Betina? Porque a gente sabe que o intestino hoje não é mais aquele grande órgão excretor somente. A gente sabe que até ele é considerado o nosso segundo cérebro, né? Na verdade, o intestino ele é capaz de produzir vários hormônios. E um dos hormônios que ele produz é a própria serotonina, né? Nessas patologias, a gente tem falta de serotonina no cérebro. Uhum. Mas, se o seu intestino estiver ruim, se, por exemplo, você tiver um crescimento de fungos, bactérias patógenas, que isso é muito comum, né? Todo mundo tem cândida no intestino. Se você tiver algum bichinho no intestino, se faz muito tempo que você não controla, então, o crescimento de vermes nesse intestino, há um comprometimento na produção dessa serotonina pelo intestino. A serotonina no intestino tem uma função muito importante, que é de propulsão desse intestino, para fazer com que seu intestino funcione bem. Outra situação é se você tem uma intolerância à lactose, que é muito comum. A maior parte da população está acostumado a ter fezes de forma inadequada, né? As pessoas não falam sobre fezes, têm esse tipo de fezes durante a vida toda e aí acham que aquilo é normal. As suas fezes devem ser compridinhas, afundar no vaso com coloração marrom claro e você deve evacuar de 1 a 3 vezes ao dia. Fora disso, a sua evacuação está inadequada. Alguma coisa de errado tem no seu intestino. Precisamos estimular o crescimento de bactérias boas no seu intestino. O crescimento das bactérias boas, que a gente chama de os lactobacilos, ele é feito através de uma substância chamada amido resistente, que está presente muito facilmente, você encontra na banana verde. Olha aí, gente, biomassa da banana verde, uma pauta tão gostosa que você pode acessar o blog do Mais Saúde, blog.cançãonova.com/Mais Saúde e colher todas as informações, inclusive onde encontrar. Se você consumir, você pode adicionar, então, essa biomassa, né, aos seus alimentos, ou uma vitamina com leite de soja de manhã, diminuir o consumo de lactose, que é o açúcar do leite, que faz o crescimento de fungos patógenos, e isso já ajuda bastante na saúde do seu intestino, né? Adicionar fibras no seu consumo diário, né, saladas cruas no almoço e no jantar, isso já deve dar uma boa melhorada no seu intestino e um estímulo para a produção de serotonina já no intestino. Se você não produzir serotonina adequadamente no intestino, não vai chegar nutriente suficiente, os nutrientes que são necessários no seu cérebro, para que você produza lá dentro do cérebro também em quantidade adequada. Tá certo. E pode atrapalhar o seu tratamento. Olha só.
E aí, olha que bacana, nós temos a participação aqui da Luisiane, lá de Vitória, né? Vitória participando aqui conosco, ela deu um testemunho muito bacana, muito interessante para partilhar conosco. Olha só, boa tarde a todos do programa Mais Saúde. Todos esses sintomas que estão sendo abordados, o estresse, aconteceram comigo no ano de 2009. Parei no pronto-socorro diversas vezes, pensando que estava infartando. E o cardiologista foi bem claro, você está com síndrome do pânico. Pelo menos esse, né, deu um diagnóstico, né? Bom, no fim, para ela disse que era muito difícil acreditar nisso, porque ela se achava uma pessoa super tranquila. E depois eu quero até te perguntar sobre esse detalhe de personalidade, se tem a ver, né? Eu me achava muito tranquila, tinha vários trabalhos que eu realizava na igreja, e eu não estava admitindo passar por isso. Até que eu fui a um neurologista, ele fez um eletro e constatou um índice baixo de serotonina. Bom, ele foi taxativo, ou eu tomava remédio por um período, ou ele chegaria um dia em que eu não ia conseguir mais dormir. Conclusão, ela pediu a Deus orientação, tomou o remédio, ainda bem, viu, Luiziana? Porque tem uma resistência, às vezes, as pessoas de tomar uma medicação, né, Betina? E na realidade, tem um momento que precisa. Ah, doutora, eu não quero ficar dependente do remédio. Vai ficar dependente da doença. Então, pelo menos o remédio, às vezes, para a gente se estabilizar, né, para recuperar um pouco, é necessário. Que bom que você teve esse discernimento, Luiziana. Então, ela disse que tomou por um período, e se sentiu muito bem, dormia bem, e depois ela não precisou mais tomar, porque ela se recuperou o sono, essa coisa toda. Então, graças a Deus, ela está tendo a oportunidade de ouvir no trabalho dela o programa Mais Saúde, que aí o pessoal ouve pela internet, né? E está tentando mudar os hábitos alimentares para uma vida mais saudável. Obrigada por todos os ensinamentos que nos passam. Um beijo para você, Luiziana. E aí, esse negócio, mas como que eu vou ter síndrome do pânico? Como é que eu vou ter estresse? Eu sou tão calma, tão calmo. Como é que é, Betina? Na verdade, isso depende de genética, né? Você pode se achar uma pessoa pouco ansiosa, calma, tranquila, e geneticamente você ter um erro numa enzima que degrada a serotonina. Então, num determinado momento, um processo de estresse que poderia ser muito pequeno para a maior parte da população, para você é muito grande. E te leva à morte de neurônios, te leva à diminuição da produção, então, de serotonina, o que causa todo o aparecimento, então, da crise de pânico, né? Ou a síndrome do pânico, ela acaba se instalando. Isso é erro genético. Existem inúmeras alterações genéticas em várias enzimas na produção de serotonina que podem estar alteradas, ou uma enzima que degrada a serotonina, que faz com que a serotonina seja jogada fora em maior concentração. E aí o que acontece? Quando ela tomou a medicação, ela melhorou a produção de serotonina, mas ao mesmo tempo a medicação induz o aumento da produção de neurônios produtores de serotonina e o aumento de receptores de serotonina. Então você começa a responder mais facilmente com pequenas concentrações liberadas. Então você se adapta àquela situação. Então normalmente você precisa da medicação por um período curto. Olha aí. Mas existem pessoas que vão precisar o resto da vida de medicação. Mas... Exato. O importante é você estar bem, né? Porque afinal de contas a medicina e a ciência está aí para isso, né, Betina? Ainda mais agora na ciência da nutrição, que está uma bênção, né? Na nutrição funcional. Olha que bacana. A Magda do Jardim São Nicolau, ela disse que ela gostaria de saber um pouquinho sobre dores no nervo ciático e no cóccix, porque ela disse que ela tem fibromialgia, mas está controlada, né? E ela disse que depois que ela deixou de tomar leite, e o pessoal da casa também, disse que todo mundo melhorou muito. Manda um abraço a todos. Na verdade, assim, as dores no cóccix e as dores no nervo ciático são diferentes de dor de fibromialgia, né? As dores de fibromialgia são em outros 18 pontos do seu corpo. O nervo ciático é a compressão de um nervo, né? E dependendo da sua postura, da forma como você senta, você pode realmente fazer a compressão desse nervo e você sentir dores. A retirada do leite melhora muito. Por quê? O leite de vaca e derivados é riquíssimo em cálcio, só que a gente não precisa só de cálcio, a gente precisa de outros nutrientes também. O desequilíbrio entre esses minerais faz com que a sua musculatura se contraia mais e se relaxe menos, que é o que a gente falou do equilíbrio entre cálcio e magnésio. Quando a gente consome leite de vaca em excesso, né, e derivados, a primeira coisa que acontece é o excesso de cálcio. Esse excesso de cálcio faz a contração, dificulta o relaxamento e causa dores. A segunda coisa que a maior parte da população não sabe, mas é intolerante à lactose. A intolerância à lactose significa que você não digere mais o açúcar do leite. Não digerir mais açúcar do leite
significa sobrar açúcar para outros patógenos, bactérias, fungos utilizarem como fonte de energia. Eles fermentam, produzem gases, sua barriga incha. Essas bactérias, esses fungos produzem toxinas. Essas toxinas fazem intoxicação das suas células intestinais, diminui a absorção de nutrientes que você precisaria absorver, como, por exemplo, o próprio magnésio. Então, você diminui muito a absorção do magnésio por causa de uma intolerância à lactose e faz uma distensão abdominal. Você acaba produzindo várias toxinas que vão aumentar a sua dor também, que podem cair na circulação. Então, você tem vários fatores que levam à indução de que quem tem fibromialgia não deveria beber leite de vaca. E também não comer queijo, né? Nenhum derivado do leite de vaca. Então, nenhum derivado. Betina, vamos lembrar de novo da onde estão as fontes de magnésio, esse maestro dos minerais? O magnésio está muito presente nos vegetais e também nas castanhas, nas oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, são excelentes fontes de magnésio e a própria soja também é muito rica em magnésio. Tá, lembrando que o oriental come principalmente a soja fermentada e coagulada, né? De preferência, sempre consumir soja fermentada e coagulada, como o tofu, que é o queijo de soja, né? Esse que é o interessante. Tá, e, gente, dá para fazer umas preparações deliciosas. Uma hora a gente faz uma pauta sobre isso e eu disponibilizo, porque eu tenho usado, assim, algumas formas que tem ficado... Ninguém desconfia, porque quando você vai falar que tem soja, o pessoal já arrepia, né? Então, quando você nem comenta, o pessoal, que gostoso, daí você fala, pois é, essa maionese é de soja, feita em casa, tá? Depois a gente comenta um pouquinho mais. Então, o nosso suco de couve é tudo de bom, né? Como a gente está voltando a dizer. Muito bom. Além disso, a maçã é riquíssima em ácido málico, né? E esse ácido málico é importantíssimo para a melhora da musculatura, diminuição de dores. É bastante utilizado. Tá. Tem uma paciente, pensando que eu estou no consultório. Tem uma ouvinte aqui pedindo para repetir um pouquinho o que são esses sintomas da síndrome do pânico, mas eu acho que, Maria dos Anjos, você já deve ter ouvido aqui o pessoal comentando, acho que você já associou. E o que é mesmo que é bacana, que são óleos essenciais? O que é mesmo, Betina? Os óleos essenciais que causam abertura daquele canal que libera mais o neurotransmissor GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. São eles o óleo de lavanda, óleo de laranja doce, rosa mosqueta? O óleo de rosa mosqueta, são os três principais, né, que abrem este canal e fazem um efeito calmante. Tá bom, você tá me fazendo lembrar daquelas coisas do tempo da vovó, né? Lavanda no travesseiro, né? Não Sim. tinha aquela coisa toda? Quer dizer, Tinha. Sabedoria, né? É, a aromaterapia sendo comprovada cientificamente. Exato, né? Quer dizer, isso tudo que a gente está falando, gente, não é achismo não, tá tudo ali comprovado cientificamente. Bom, olha só, a Neuza Barbosa do Grajaú, ela diz que tem depressão e síndrome do pânico há 30 anos. Diz que vai e volta. E ela tem apneia do sono. Então, como é que é? Isso está associado? Associado à apneia do sono especificamente. Ou a apneia do sono levando a? A apneia do sono faz um sono de qualidade ruim, faz com que você fique mais estressada e poderia, de certa forma, diminuir a quantidade de neurotransmissores que você tem no cérebro que te deixariam mais calma. Quando diminuir a serotonina, neurônios produtores de serotonina. Betina, atividade física para essas pessoas, de um modo geral? É essencial, é obrigatório. A atividade física para pacientes com fibromialgia, atividade aeróbica, melhora muito a fibromialgia, pelo menos 30 minutos ao dia, não precisa ser nada com peso. Que é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza hoje como hábito de higiene, 30 minutos por dia, né, Betina? Isso, o hábito saudável seriam pelo menos 30 minutos. Mas para processos depressivos, a atividade física, ela estimula a formação de novos neurônios. Neurônios são as células do cérebro. Até a década de 80, início da década de 90, não se acreditava-se que o cérebro não era capaz de produzir novos neurônios. E a partir de alguns estudos no início da década de 90, que foi visto que realmente o cérebro é capaz de produzir novos neurônios. E uma das coisas que mais estimula a formação de novos neurônios é a atividade física. E o que mais detona neurônio, Betina? Estresse. Gente, por isso que tanta gente com essa memória, né, detonada. Fala, ai, minha memória. E aí o bom é que a gente fala, não, mas atividade física que vai melhorar isso, né? Então, é uma negociação. Porque a atividade física está cada vez mais comprovado que todos os produtos que o organismo, né, produz, né, na realidade fazem um bem danado, né? Fala um
pouquinho do que a gente produz quando a gente está fazendo atividade, Betina. Durante a atividade física, a gente libera Você que é professora de educação física, né? Sim, a gente tem a liberação de produção de endorfinas, que dão sensação de prazer, diminuem dor. Libera também, ajuda na liberação de serotonina, para dar uma sensação de bem-estar, né? Isso não na hora do exercício, mas após a realização do exercício. E você tem um estímulo também para a produção de neurotrofinas, que a gente chama, que são substâncias químicas, são proteínas no cérebro, que estimulam a formação de novos neurônios. Então, com a atividade física, você é capaz de duplicar a produção de novos neurônios em um dia. Gente, olha só. Quer dizer, andar, fazer atividade, mas também andar a passo de chuva, né? Não é aquela coisa de passear, né? Não é passeio, é atividade física mesmo. Tá. Principalmente atividade física moderada. E o que a gente estava falando de estresse, até, que é a perda de memória por estresse, é fácil de visualizar, né? Uma última fase do estresse, o principal sintoma são lapsos de memória. A pessoa começa a falar a frase, esquece o que ia falar, esquece palavras no meio do caminho. Isso é o principal sintoma de lapso, de estresse na última fase. Bom, depressão e problemas de uma virose intestinal, pode ter uma associação? Pode. Você, depois de um processo de virose ou de algum problema de diarreia crônica, salmonela, tudo isso pode levar à descamação do seu intestino a ponto de não produzir mais serotonina no intestino, diminuir a absorção de nutrientes e levar a longo prazo a um processo depressivo. Aí, Laura, tá aí tua resposta. Laura, eu quero aproveitar e dizer que eu não te respondi ainda aquele e-mail simpaticíssimo seu, porque eu estive viajando, eu tô com os meus e-mails ali na caixa, que eu abri um ícone do lado assim, e-mails a responder. Então, tô jogando pra lá pra fazer isso com calma esse fim de semana. Quero te agradecer ela é do IPC lá da USP, né? E ela participa sempre aqui do programa, manda pautas, manda assim, quando é que estão sendo feitos ou realizados alguns eventos interessantes pra gente, né? E olha que interessante, porque ela está justamente falando que ela teve uma virose e, sim, de repente encontrou num momento assim com depressão. Mas, opa, o que houve? Agora ela pergunta assim, como é que eu faço para não pegar uma virose de novo? Para evitar virose, existe uma substância chamada glutamina, que, quando suplementada, ela melhora a resistência do intestino a pegar essas viroses, né? Então, doses um pouco mais altas de glutamina, 3, 4 gramas dia, é também utilizado bastante em hospital para melhorar o sistema imunológico, evita que você pegue novas viroses. Associado a isso, você deve também estimular o crescimento das bactérias boas do seu intestino, como a utilização de um amido resistente, como na banana verde, né? Utilizar ela diariamente para garantir a quantidade de lactobacilos do dia. Pois é, olha a pergunta interessante da Maria Light. Eu faço muito serviço doméstico em casa. Isso equivale à atividade física? Olha, às vezes a gente tem a falsa impressão de que está fazendo uma adequada atividade física e às vezes não está, né? Falta alongamento nessa atividade física, falta instrução para a prática da atividade física, não é muito considerado, a não ser que você seja realmente, a sua profissão seja faxineira. Né? Exato. Trabalho de casa não substitui a atividade física diária. Pois é. Ai, nossa, quanta pergunta bacana. Gozado, tem uma ouvinte aqui que fala que quando ela, de repente, sofre uma diarreia, ela começa a perceber que desenvolve o quadro de síndrome do pânico. Tem alguma relação, Betina? Poderia ter relação indireta. Diminui a produção de serotonina do intestino, consequentemente diminui a absorção de nutrientes ali já no intestino, diminui a absorção, a produção. Isso vai fazer com que seu intestino roube mais triptofano da sua alimentação, vai cair menos triptofano na circulação para chegar até lá no cérebro para produzir serotonina. Quer dizer, você vê como o intestino é importante, né? É muito importante. E ela está perguntando, e como que eu faço para não ter diarreia? Mas isso é uma individualidade, né? Precisa investigar o que está levando você a ter diarreia. Primeira coisa, observe se não é algum problema de algum patógeno. Por exemplo, giardia causa muita diarreia e é muito comum. Lá em Santa Catarina é um absurdo a quantidade de giardia. E como é que o pessoal se contamina com essa giardia? Na verdade, ela se prolifera em caixa d'água sem precisar de absolutamente nada, né? É um protozoário bastante resistente. Você se contamina com qualquer alimento contaminado. Alguém contaminado pode passar para você. Gatos têm muita giardia, cachorro tem muita giardia, se você tem cachorro dentro de casa. E aí tem que controlar o crescimento dessa giardia ou até, né, matá-la.
Alimentos com menta, hortelã, diminui bastante o crescimento da giardia, né? Ela ajuda bastante, tem até fitoterápicos à base de menta que ajudam no tratamento da giardíase. Chazinho resolveria? Um chazinho de menta, assim? Controla, mas não resolve. Não mata, mas controla. Tá. E outra coisa que poderia estar causando a sua diarreia é o consumo de lactose. Leite de vaca é um dos maiores causadores de diarreia ainda no país, né? Muita gente tem intolerância à lactose e não sabe ou não se rende a essa situação. Retire o leite de vaca e derivados da sua alimentação. Terceiro ponto, pode ser que você tenha alergia a algum determinado alimento. Então, de repente, o consumo de cogumelos lhe causa diarreia, o consumo de banana lhe causa diarreia. Observe o que você comeu antes para ver se você tem diarreia. Outra coisa que pode causar diarreia é falta de enzima digestiva, ou má produção de enzima digestiva. Isso acontece principalmente em paciente mais velho, idoso, mas pode acontecer também em adultos jovens, quando você come muita gordura. Então, evite consumir alimentação muito gordurosa para que você não tenha diarreia. E isso vem a corroborar com um ouvinte que pediu para não ser identificado e que diz que depois de um estresse, uma preocupação muito grande, tem várias reações físicas, né? Somatiza muita coisa, fica muito cansado e principalmente tem vontade de evacuar várias vezes. Então, de repente, uma diarreia sendo provocada pelo seu emocional? Pode acontecer. Um processo de estresse libera várias substâncias químicas, entre elas até o cortisol, né, e outras substâncias que podem acelerar o seu trânsito intestinal. Um dia a gente tem que falar só de cortisol, Betina, que dá uma pauta de uns 3 programas, né? Sim. E algo que é tão importante, né? Bom, Betina, daqui a pouquinho, eu tô vendo que já o Fábio aqui vai colocar uma música, faltam 3 minutinhos, né? E eu queria te deixar à vontade para falar mais alguma coisa que a gente não complementou, que você se sinta assim, não, faltou falar isso, fica à vontade. A depressão, ela pode vir também de outros problemas, não só falta de serotonina, né? Você pode ter falta de dopamina, né? Que daí você já não tem prazer, né? Por coisas que antes eram prazerosas. Você pode ter deficiências nutricionais como falta de zinco. A falta de zinco você observa com manchas brancas na unha, né? Onde eu acho zinco? O zinco está muito presente, principalmente nas castanhas, nozes, amêndoas, são excelentes fontes de zinco. E o pessoal do Norte e Nordeste com aquelas ostras maravilhosas, né? Na ostra tem muito zinco, né? Um caldinho de ostra que eles tomam lá. Eu não tenho problema de zinco com o meu pessoal do Norte e Nordeste. Lá em Santa Catarina a gente também tem criação de ostra, verdade. né? A gente tem bastante ostra, o zinco também está bastante presente. Mas se você perceber essas manchinhas brancas, isso é uma das coisas que pode atrapalhar, então, e induzir um processo de depressão. Pode ser que você desenvolva uma depressão por falta de hormônio da tireoide, produção de hormônio tireoidiano. Muitas vezes, principalmente mulheres que estão entrando na menopausa, iniciam um processo depressivo por falta de serotonina, que acontece no início da menopausa, mas também porque a tireoide começa a falhar. Quando cai a produção de hormônio estrogênio, o estradiol na mulher, não só a diminuição da produção de serotonina, mas também a diminuição da produção desses hormônios que causam sensação de moleza, sensação de cansaço, vontade de ficar na cama. Então você tem que também procurar um médico, fazer avaliação, né, exames de rotina, e ver se a sua produção de hormônio tireoidiano está dentro do adequado. A anemia também faz uma falsa depressão. Então, indivíduos anêmicos ficam muito sonolentos, muito cansados, têm vontade só de ficar em casa. E isso traz sintomas também de depressão, que não é depressão, né? Uma das coisas muito importantes para tratamento da depressão, uma substância bastante importante para que você melhore do processo depressivo é a utilização de ômega 3. O ômega 3 que está presente na linhaça, está presente nos peixes, ele é bastante importante para a transmissão de informação entre as células do seu cérebro e melhora bastante o processo depressivo. Bom, Betina, como te agradecer? Você não sabe, toda vez que você vem aqui, como eu fico feliz, porque eu sei que o programa passa uma série de informações para os nossos ouvintes. Eu só posso te dizer um muito obrigada mesmo. Eu agradeço o convite. Bom, gente, um beijo grande, tem um monte de pauta bacana, quero agradecer de novo, Betina, pela sua disponibilidade. E não perca o programa do Mais Saúde, se Deus quiser. Vou
Ajustar meu coração ao teu, amado meu, ser todo teu, viver em ti. Acabamos de apresentar Mais Saúde. A Boa do Dia, um bate-papo descontraído com o Padre Léo. O segredo fundamental de cura interior é: enquanto você não perder a casca, você não se cura. Desde pequenininho a gente aprende a colocar casca, a se esconder, porque a casca, num primeiro momento, ela nos protege, mas depois impede que a graça de Deus nos atinja. Eu preciso dar-me inteiro a Deus, com as duas mãos. Significa que eu não estou guardando nada para mim, eu não escondo nada. O salmista não esconde nada de Deus. Eu preciso dar-me com as minhas cascas. O que significa essas minhas cascas? Essas minhas cascas significam o meu sofrimento. A Boa do Dia, com o Padre Léo. A Rádio América está com você todos os momentos do seu dia. 10h01. Agora são 2h02. Agora 4h22 na América, você. Agora 6h39 aqui no fim de tarde. O nosso objetivo é a evangelização 24 horas. É Jesus nosso Senhor que nos segura nos braços, dia após dia. Ouça no seu celular, aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Rádio América 2015, mais fé no seu rádio. Venha participar com a Canção Nova de São Paulo da segunda vigília de 2015. Agindo Deus, vencemos as fraquezas. Dia 21 de fevereiro, às 10 da noite, na Basílica Nossa Senhora da Penha, Rua Santo Afonso, 199, próxima estação Penha do metrô de São Paulo. Presenças de Padre Adriano Zandoná, Paulo César, Maria Angélica e Orlando Júnior, membros da comunidade Canção Nova. Com participação especial da cantora Jaque Trevisan. Colabore com 1 quilo de alimento não perecível. Informações 3382-9800. Segunda Vigília Canção Nova de 2015. Venha, participe. Viva um momento intenso de oração. Sintonize a Rádio América. O legal da rádio é isso. Você pode continuar fazendo as coisas, andando de carro, fazendo comida, várias maneiras para receber a evangelização através da Canção Nova. E experimente você também. O
governo federal elegeu a sua prioridade, a educação. Os diretores de escolas públicas são personagens importantes para a construção de uma educação melhor. Por essa razão, foi aberta uma consulta pública para discutir com a sociedade como melhorar e valorizar o trabalho dos diretores. Acesse diretorprincipal.mec.gov.br até o dia 2 de março, dê sua opinião, sugestão ou crítica e ajude o Brasil a criar o programa Diretor Principal. Ministério da Educação, Governo Federal. América. 12h59. Os vocacionados à vida consagrada se comprometem a viver a pobreza, a castidade e obediência, uma radicalidade em resposta ao amor de Deus. Sua participação, dar então um testemunho da sua fé e assim trazer muita gente para uma vida que transborda a alegria e contagia crianças, jovens e adultos de todos os tempos. Canção nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Notícias da última hora. Acerte seu relógio, agora é 1h em ponto no horário brasileiro de verão. Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2015. No calendário civil, Dia Mundial do Rádio, e no calendário religioso, hoje é dia de São Martiniano. Está no ar mais uma edição das notícias da última hora. E conforme dados da Sabesp, o nível do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, teve hoje sua 8ª elevação seguida. As represas estão operando com 6,9% de sua capacidade, alta de 0,5%.